Irmãos, no ano passado começamos o estudo do Evangelho de Lucas. Esse ano espero poder concluir o Evangelho de Lucas aos domingos pela manhã. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E hoje nós vamos ver as marcas do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou as marcas que os verdadeiros crentes precisam manifestar em suas vidas. Lucas capítulo 12. Sentado mesmo, em reverência, leamos a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus queridos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma com que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Oremos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra livremente, de lê-la e de agora, ó Deus, podermos meditar na Tua palavra nesta hora. De podermos, ó Deus, estar com esta casa aberta, ó Deus, e podermos aqui, ó Deus, ter comunhão com os nossos irmãos. Peço, ó Deus, que o Senhor desperte o Teu povo neste ano, ó Deus, a buscar mais ao Senhor, a buscar mais, ó Deus, em oração, na reflexão da Tua palavra. Aviva cada coração, ó Deus, no temor da Tua palavra. Que neste ano, ó Deus, possamos sempre anunciar a Tua palavra e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, e não nos desviarmos, ó Deus, nem 1 milímetro da Tua palavra. Mas que o Teu Santo Espírito nos conduza a ler, compreender e viver a Tua palavra nesses dias. Assim que pedimos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui nós vemos Jesus mostrando 2 universos. O primeiro universo é o universo religioso, aonde Jesus tece duras críticas a esse universo religioso. E nós não podemos confundir o Evangelho de Jesus Cristo com o universo religioso. Toda religião estruturada em si própria, ela tem um objetivo de sua própria manutenção e também no sentido de exploração.
E quantas vezes a igreja se mistura com isso e isso se torna algo terrível para a vida humana, para a sociedade, quando a igreja deixa de viver o seu propósito em essência, que é o propósito do Evangelho. Mas o que nós vemos Jesus criticando? Criticando justamente a exploração da fé nesse universo religioso. É difícil uma pessoa só querer explorar a fé do outro, mas dentro de um universo religioso, dentro de uma estrutura religiosa, nós vemos coisas descabidas que ocorrem explorando a fé das pessoas. Pessoas que não têm nenhum tipo de caráter, não têm nenhum tipo de integridade, pessoas que realmente buscam e visam simplesmente explorar as pessoas financeiramente. Também é difícil você olhar dentro da estrutura religiosa, que a gente, principalmente da que a gente vive hoje em dia, a gente não vê essas coisas assim de uma maneira mais clara como a gente pode perceber hoje em dia. O irmão Nilton estava até me falando de um evento que aconteceu aqui em Goiânia, e o evento se cobrava R$350 para as pessoas participarem desse evento. Então, só se a gente pensar, se foram 15 mil pessoas lá, dá mais de 6 milhões de arrecadação. Ah, mas tem a estrutura, tem as coisas. Provavelmente algum político cedeu o espaço público, e aí você imagina quantas coisas não podem ter ocorrido. Exploração da fé. Jesus está condenando o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Então as pessoas estão aí atrás disso e tem pessoas que estão obstinadas querendo explorar a fé das pessoas. A gente vê hoje venda de indulgências, a gente vê hoje vendendo bênçãos, as tais das campanhas para você receber uma bênção. Isso tudo é uma estrutura religiosa de hipocrisia que busca justamente explorar a fé das pessoas. Jesus condena nesse seu discurso, no primeiro, no segundo parágrafo, essa realidade. No segundo parágrafo, ele ainda é mais profundo ainda, porque ele diz que o que acontecia, vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando a pessoa, por exemplo, cometia um pecado na sua vida, vamos supor um pecado, o adultério. Então ela ia levar uma oferenda ao sacerdote para perdão do seu pecado, porque ele pecou pelo adultério que ele cometeu. Então ele ia e oferecia então um bezerro que era sem mácula, para que ele obtivesse então o perdão do seu pecado. Se a pessoa tinha posses, isso seria fácil, mas se a pessoa não tinha posses, isso seria muito difícil. Então, dentro do livro de Levítico, você vai lá pegar os capítulos 16, 17, 18 e 19, ele vai nos mostrar como é feita essa expiação através dessa propiação, a chegar até o ponto da pessoa que não tem condição e cometeu um pecado, ela levaria, ao invés de um animal, levaria então uma porção do seu cereal, ao qual ele fazia o seu pão para se alimentar, para servir assim de propiciação, para servir de expiação e perdão do seu pecado. Então Jesus ele entra nesse universo, quando ele chega e fala que as pessoas estão indo lá no templo, e os fariseus estão explorando as pessoas, porque ali eles estão cobrando lá no templo muito mais caro do que lá fora. É mais ou menos isso que acontece quando pessoas compram em determinados locais e o mesmo produto, às vezes, em outro local está 50% mais barato. Essa semana eu peguei a tabela do Procon. Todo final de ano, quem é pai sabe como é que é. Você vai ter que comprar os livros, os materiais. Aí eu já vou lá no Procon todo ano e pego para ver as papelarias que estão um preço mais em conta, e eles te fornecem todo ano, você pode ir lá e pegar
essa planilha. Então eu pego, vou lá, olho, eu já mostro para a Soraya, mostro para as meninas, vai ser nessa aqui que vocês vão comprar isso daqui, tá bom? Então não fica querendo comprar lá na outra, é aqui que aqui está mais barato, a gente vai lá, conversa para resolver. Então vai ter preço de tudo quanto é tipo de valor. Agora, no aspecto religioso, a pessoa quando vinha, ela vinha de longe para o templo, chegava lá e as pessoas cobravam muito mais caro do que era lá fora. Isso é exploração da fé. Jesus está sendo contra isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o que eu estou ensinando para vocês não tem a ver com a estrutura religiosa da exploração da fé das pessoas. O que eu estou tentando ensinar para vocês é algo que ultrapassa os meros ritos religiosos que cada um acha que pode receber. E aí, então, Jesus mostra para nós que dentro desse universo religioso existe a hipocrisia, existe a exploração, e tudo isso distancia o homem de Deus. Distanciando o homem de Deus, o homem então fica cada vez mais perdido dentro deste mundo que nós estamos vivendo. Porque hoje em dia, como nós vivemos dentro de uma estrutura de vida de consumo, e não há outra possibilidade de vivermos fora isso, porque tudo se compra, tudo se vende e tudo se compra. A igreja também começou a ter esse modelo, infelizmente. Então é muito triste percebermos isso, quando a igreja foge do propósito ao qual Cristo veio ensinar. E o que Cristo veio ensinar? Ele veio ensinar uma estrutura diferente. Não é essa estrutura religiosa. Ele veio nos ensinar uma estrutura de intimidade, de relacionamento. Observe que a expressão que Jesus diz aqui no verso 12, ele diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. O que Jesus está querendo dizer aqui para a sua audiência? Ele está querendo dizer para a sua audiência que a relação com Deus, ela é pessoal. Ela não está ligada aos teus ritos e procedimentos dentro de uma estrutura religiosa, mas está ligada no seu viver com Cristo, com Deus, no teu relacionamento com o Espírito Santo, no teu relacionamento com Jesus Cristo, na tua confiança em Cristo Jesus. Porque neste mundo nós podemos querer sustentar as nossas vidas de uma maneira que nós podemos sustentar nossas vidas pensando que nós somos o fator de tudo que vai ocorrer ao nosso redor. Centralizamos então a nossa vida em nós mesmos. Então nós achamos que tudo que ocorre ao nosso redor tem a ver com todas as nossas ações. Tem a ver com tudo que nós realmente realizamos. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós começamos a entender que não, que tudo tem a ver com Deus, que tudo tem a ver com o propósito de Deus, que tudo tem a ver que a história ela vai diante daquele que é soberano sobre toda a história, sobre todo o tempo. Então nós saímos deste universo de uma vida pessoal e de uma vida individualizada e entramos agora dentro de um universo de dependência e relacionamento com Deus. Jesus está dizendo isso. Que Deus ele quer agir na sua vida de tal maneira que você tenha consciência de que as tuas palavras elas são palavras que são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Que o teu proceder tem a ver com o proceder da ação do Espírito Santo em sua vida. Que o teu caminhar tem a ver com o agir do Espírito Santo através da sua vida. Então Jesus, ele não fala mais de rituais para perdão do pecado. Então, em Jesus, nós vemos o seguinte,
Jesus Cristo, o autor de Hebreus, diz que Ele é a propiciação dos nossos pecados. E que Ele, através do sangue dEle, então, foi rasgado o véu e agora nós temos livre acesso ao Pai. Que então agora, em Cristo Jesus, nós vamos direto a Deus pela confiança do que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas culpas. E pelo castigo que Ele foi colocado, nos trouxe a paz. Por isso que celebramos então a ceia. Pastor, mas a ceia não é um rito? Não, não é um rito. A ceia não é então algo místico, como algumas igrejas acreditam assim, o pão se torna carne e o vinho se torna o sangue. Não. Esses elementos são para que nós possamos nos lembrar do que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? Ele pagou a nossa dívida a Deus. Para que assim possamos ter então agora um relacionamento com Deus. Então o seu relacionamento com Deus não depende mais exclusivamente do seu rito religioso. E qualquer igreja que venha querer colocar para você que a tua bênção está condicionada a um rito religioso, a uma ação religiosa tua, essa igreja, você precisa colocar ela como que está distante do ensino do Evangelho. Porque o ensino do Evangelho que Jesus está nos querendo dizer é que nós devemos ter total dependência do Espírito Santo de Deus, total dependência de Cristo. Porque quando temos essa confiança em Cristo Jesus, que nosso testemunho será válido. Porque agora o Espírito que age em nós nos leva então a confessar Cristo Jesus aonde nós formos. E vamos confessar a Cristo Jesus agora não somente pelas nossas palavras, mas também pelo nosso agir. E esse é o grande testemunho que eu e você precisamos dar ao mundo. Nós não precisamos dar ao mundo um testemunho pelas roupas que nós usamos. Mas as nossas roupas vão mostrar e manifestar a nossa confiança em Deus. Nós não estamos então agora procurando várias formas em que nós vamos praticar o Evangelho de Cristo Jesus para receber dele então uma graça, uma bênção e um perdão, porque em nós entendemos que o Espírito Santo está em nós. E se o Espírito Santo está em nós, nós podemos viver na presença de Deus todos os dias, em todos os lugares. Amém, irmãos? Eu quero ainda voltar um pouquinho sobre essa implicação dessa ideia da religião que Jesus está combatendo aqui. Observe. Quando ele diz, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que eles fazem? Eles não revelam a integridade. Eles não revelam o caráter. Eles acusam, são acusatórios. Ele diz então aqui, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Temam aquele que pode matar o corpo e tem poder para lançar no inferno. E quem tem esse poder? Somente o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus. E Ele nos deu Cristo Jesus para que nós não possamos ser levados a essa condenação. Nós temos hoje tantas e tantas pessoas que estão vivendo neste mundo e achando que não vai haver uma penalidade. Querido irmão e querida irmã, nós estamos vivendo uma época agora, que agora, além de lutarmos contra essa estrutura religiosa, nós estamos tendo que lutar também contra a visão da palavra de Deus. Porque as pessoas estão querendo tirar a centralidade da palavra de Deus. Estão querendo colocar então a centralidade em quê? Em que as pessoas estão dizendo hoje? Querido, a palavra de Deus está dizendo que existe uma condenação que leva as pessoas ao inferno, que mata as pessoas, que distancia as pessoas de Deus.
E aqui vem uma advertência dele mais profunda no verso 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nós temos pessoas hoje que falam que determinados pecados não são mais pecados, que nós devemos então aceitar as pessoas como elas são. Sim, nós aceitamos as pessoas como elas são, mas o cristão verdadeiro, ele não busca viver no pecado. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos continuar vivendo, transgredindo a palavra de Deus. Pastor, mas a gente peca. E Jesus vai nos mostrar. Semana que vem nós vamos ver algumas implicações sobre o pecado. Mas o verdadeiro cristão, ele não se acostuma no pecado. Por quê? Porque nós entendemos que existe uma ação de Deus sobre nós. O que Cristo fez por nós nos livra de todo o pecado? Limpa e perdoa os nossos pecados? Sim, do passado, do presente e do futuro. Cristo é suficiente para isso. Crer em Cristo Jesus é suficiente para isso. Mas essa confissão só é verdadeira se você caminha dentro desta verdade. Então nós não podemos querer, então, modificar a estrutura do Evangelho. Nós também não podemos querer cobrar das pessoas a estrutura religiosa para alguém. Nós precisamos ensinar, e essa é a proposta dessa manhã, a viver pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que o amor de Cristo que está em nós nos constrange. Nos constrange. O que é esse constrangimento? Eu me lembro, as minhas filhas eram bem novinhas. Aliás, a Paulinha tinha dias, uns 15, 20 dias, estava em casa. E a Aninha, a diferença delas é 11 meses. Então a Aninha estava quase fazendo, a Aninha tinha 1 ano e 11 meses. Estava quase com 2 aninhos. Aí a Paulinha estava lá no berço, a Aninha chegou lá e mordeu. A Aninha nessa época devia ter uns 3 dentinhos só. E mordeu o dedinho da Paulinha. E saiu sangue. A boquinha da Aninha ficou com sangue. O tanto que ela mordeu forte. Aí a Paulinha gritou e a Soraya chegou lá e tal. E ela me ligou e eu cheguei lá em casa. Aí eu perguntei para a Aninha assim, Aninha, foi você que mordeu? Não fui eu, papai. Então quem que foi? Foi a girafa. Não, Aninha, foi você que mordeu o dedinho da Paulinha. Não fui eu, papai. Aí, mas ela respondia isso e a gente olhava para ela, tinha um constrangimento. Aí passou um pouquinho, ela veio assim e falou assim, papai, fui eu mesmo. Mas por quê? Parecia que estava gostoso. Então, queridos, o constrangimento. O Espírito Santo nos constrange. É o Espírito Santo que vem e atua em nós e diz para nós, a gente está no caminho errado. A gente está fazendo uma coisa errada. Se a gente não tem isso, pastor, o nome disso é culpa? Sim, pela psicologia você pode dizer que é culpa, mas pelo Evangelho de Cristo Jesus nos diz que é o santo constrangimento. E essa é a ação do Espírito Santo. Quando nós estudamos isso, um ano passado no Evangelho de João, ali no Evangelho de João diz para nós que a principal ação do Espírito Santo em nós é nos levar a conhecer e a reconhecer o nosso pecado e a justiça de Deus. Então, queridos irmãos, não é mero rito religioso. Não é pela via sacrificial nossa que vamos obter
algum acesso, alguma bênção de Deus. Todo esse caminho foi feito por Cristo Jesus. Amém? E sendo feito por Ele, Ele nos deu o Santo Espírito. E o Santo Espírito dele que atua em nós, nos leva então a uma vida transformada, a uma vida modificada. Esta obra é obra do Espírito, é obra sobrenatural, é obra de Cristo Jesus. E o nosso desafio então como cristãos é esse: viver em dependência de Cristo, em dependência do Espírito Santo de Deus, em reconhecimento do agir de Deus sobre nós, em reconhecimento da graça salvífica de Cristo sobre nossas vidas. O nosso desafio nesta manhã, então, é olharmos esses dois universos que estão ao nosso redor. O universo religioso, que esse pouco vai nos ajudar. Esse universo religioso vai mais a explorar as pessoas. E nós olharmos para o universo do nosso interior através de Cristo. Que quando olhamos para esse universo, do caminho que Cristo nos deu, nós encontramos então transformação em nós. Que o Espírito Santo age e nos modifica. Não é a igreja que tem que virar e falar para você o que você deve e o que você não deve fazer. É a sua vida de oração. É a sua vida de leitura da palavra de Deus. É a sua vida de relacionamento com Cristo e com o Santo Espírito é que vai te conduzir a essa experiência. É você ter total dependência do Espírito Santo de Deus. Confiança plena que o Espírito vai conduzir a tua vida. E Ele vai conduzir a tua vida para o bom propósito eterno de Deus. Anda no Espírito. Pastor, como é andar no Espírito? Teve um pastor aí que ele falou que para andar no Espírito você tem que ficar orando em línguas o tempo todo. É assim, pastor? Não. Jesus não ensinou ninguém a ser maluco, não, queridos irmãos. Tem algum texto que você já leu nos evangelhos que fala Jesus falando uma língua que não é compreensível a alguém? Vocês veem esse texto? Então não é assim. Mas nos evangelhos você vê o quê? Jesus falando e dando razão da vida dele, falando da verdade. A ação do Espírito Santo é essa: te levar a viver a verdade, te falar a você testemunhar de Cristo, te levar a viver uma vida sendo amigo de Deus. É isso. Ao mesmo tempo que parece ser simples, é complexo também. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é. Mas eu quero dizer aos irmãos e estimular aos irmãos nessa manhã que o caminho vem por aqui, pela palavra. Não vem pela exploração, vem pela palavra, pelo livre acesso da palavra de Deus. Então, quando você ler a palavra de Deus, não leia como você está lendo um jornal, não leia como você está lendo um romance, mas leia no sentido de que você peça para que Deus te faça compreender a vontade dEle. Ah, isso faz tanta diferença, isso faz muita diferença. E aí o Espírito vai agindo, vai atuando, vai te conduzindo. Pastor, e aí a gente vai ouvir uma voz? Olha, quem fica ouvindo muita voz, a gente fica um pouco preocupado. Eu me lembro de uma pessoa que virou e falou assim: você já ouviu a voz de Deus, Carlos? Chegando assim me perguntando: você já ouviu a voz de Deus, Carlos? Eu falei: já. Como que é a voz de Deus? É forte igual um trovão, Carlos? Eu falei assim: não. Como que é a voz de Deus? Às vezes parece uma voz de trovão forte. Às vezes parece uma voz de uma brisa. Sabe aquela brisa do mar? Finalzinho de tarde,
pôr do sol, aquela brisa gostosa do mar, às vezes a voz de Deus parece os passarinhos cantando. Às vezes a voz de Deus parece simplesmente uma confissão dizendo para você: eu te amo, eu estou com você, eu estou aqui. Os sinais de Deus são maravilhosos demais. E Ele diz aqui para nós que o Espírito Santo vos ensinará em todos os momentos. Então eu e você que queremos andar com Cristo e buscar a Cristo, precisamos entender isso. O hino antigo falava do divino companheiro e amado. É esse o Cristo, é esse o Evangelho. Não está porque você cumpriu A, B, C ou D, não, está porque você tem um desejo de andar com Ele, de estar com Ele. E Ele vai nos conduzindo, e Ele vai nos mostrando, e a gente vai falando, e a gente vai vivendo todos os dias na presença dEle. Eu queria encerrar então dizendo para os irmãos: leia a sua Bíblia, faça o seu momento de oração, faça o seu momento com Deus, escute Cristo nesses momentos, e por onde você for, você vai ver, o seu testemunho apontará a Ele, mostrará a Ele. Não tem como se fabricar isso. Seria bom a gente fazer isso, viu, Paulão? Né? Os 10 passos para você ouvir a voz de Deus. Como seria bom. Faça isso e está tudo resolvido. Mas não é assim. É relacionamento. E ao longo do relacionamento, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, e a gente vai se transformando. Então, eu queria deixar esse conselho: ande com Cristo todos os dias. Você vai escutar a voz dele, e ele vai conduzir a tua vida e a tua jornada com ele. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que o Santo Deus nos conduza a vivermos na vontade dele, na presença dele. Pai querido, tira de nós, ó Deus, toda essa insensatez de acharmos que podemos controlar ou fabricar esses aspectos do Teu Evangelho em nossas vidas. E que o Teu Santo Espírito hoje trabalhe em nós, nos fazendo, ó Deus, compreender a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade. Toma as nossas vidas nesse dia e nos conduz ao Teu querer nesta hora, em nome de Jesus. Amém.